Olá, a Bíblia como sólido fundamento. Estudo 27. Nessas lições, iremos abordar uma série de questões relacionadas à família, mas para isso nós vamos começar falando sobre a palavra de Deus como um fundamento essencial para a vida do cristão. O cristão, na verdade, vive com o propósito de ser sal da terra, de ser luz do mundo. Nós já sabemos disso de acordo com os ensinos de Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14, Jesus Cristo já havia ensinado. Ele havia falado aos discípulos: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, nós partimos aqui na introdução, desse pressuposto de que o cristão, ele influencia, ao invés de ser influenciado. Ele salga, ao invés de ser contaminado. Então, a virtude da parte de Deus no cristão, para que ele ilumine, para que ele abençoe, para que ele influencie positivamente, não é? Então, por causa disso, o cristão reflete os valores do reino de Deus, através do Espírito Santo que está nele, a qual ele pertence, não é? A Deus. Portanto, sabemos que o cristão tem essa influência poderosa na sociedade, não é? E aí, por causa dessa influência, ele está apto para lidar com as questões, as mais variadas questões éticas, questões morais, no século XXI, um século marcado pela desconstrução, não é? A Bíblia também tem os seus ensinos perfeitos e infalíveis. O Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita, não é? E ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Então a lei do Senhor, ela não está fora do cristão, ela passa a fazer parte do cristão porque ela tem um poder restaurador da alma, ela traz também sabedoria, um conhecimento divino, né? Então, com base nisso, nós temos sempre como fundamento as Escrituras para a nossa tomada de decisão e para a nossa também construção ética, de uma ética bíblica. Há uma ética a ser resgatada através da palavra de Deus. Então a Bíblia é sólido fundamento para esse resgate. E eu já faço logo aqui uma pergunta de aplicação, né? Em todos os tempos, na verdade, inclusive no século XXI, temos essa grande oportunidade de construir uma ética através do ensino da palavra de Deus. Pergunta: como você tem construído a sua forma de pensar e a sua forma de agir nesse tempo? É uma pergunta logo para a gente começar o nosso estudo a respeito da Bíblia como sólido fundamento. Nós também temos a Bíblia como uma regra de fé e de prática. Sabemos que a Bíblia ela contém todo esse embasamento, porque ela é imutável. Nós podemos agir, podemos ter a Bíblia como essa regra, portanto, cremos na suficiência do ensino das Escrituras e temos na Escritura também a nossa regra de conduta. Nós somos conduzidos por ela e nós também nos comportamos através dessa regra, não é? Então, a palavra norma, né? Quando a gente pensa em norma, a palavra norma significa esquadro de carpinteiro. O esquadro de carpinteiro é uma ferramenta que apresenta uma simetria, uma organização. Vamos pensar numa organização, vamos pensar numa simetria, vamos pensar numa posição justa, né?
E para escrever essa lição, eu li um conteúdo do pastor Walter Kaiser Júnior, que ele, escrevendo sobre questões éticas da atualidade, ele afirma que a Bíblia ela funciona de 4 formas. Coloquei na lição. Como um guia, ela é guia para nós, porque ela indica a rota. Ela também funciona como sentinela, porque ela nos adverte contra as decisões ou caminhos errados a serem evitadas, então vamos pensar nessa sentinela. Ela é também bússola, porque ela nos ajuda a obter orientação, e ela também é princípio. Então, o pastor Walter Kaiser apresenta esses 4 elementos importantíssimos que a Bíblia formula para nós cristãos, não é? Ela é um guia, ela é uma sentinela, ela é uma bússola que nos dá a orientação, e ela é princípio, pois reúne todas as ideias abstratas que se resumem em vários exemplos nela mesma, não é? Então, a Bíblia ela é a nossa regra áurea, nossa regra de prática, ela é maior. Então, não há uma outra fundamentação para nós. Precisamos resgatar esses princípios éticos das Escrituras, né? O Salmo 119, versículo 34, também nos apresenta um texto que fundamenta essa nossa lição. Nos diz o texto: dá-me entendimento, é uma oração, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Portanto, nós vemos que há um elemento espiritual aqui também nessa formação. Não é só uma dedicação intelectual, não é só colocar a cabeça, tem o coração, tem a alma também, para que ela se torne o quê? Uma regra, para que ela forme o quê? Uma simetria na nossa vida, na vida do cristão. E nós, como batistas, defendemos também, na nossa declaração doutrinária, o seguinte a respeito das Escrituras. Eu coloquei na lição. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro. E por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia é autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Na verdade, todos os homens devem obedecer à palavra de Deus. Deus quer que todos a conheçam. Todos deveriam fazer da Bíblia a sua norma de conduta, a sua regra de prática. Portanto, é um desafio para você também que participa desse estudo e ainda não conhece a Jesus Cristo, a ter a palavra de Deus como um fundamento para a questão da sua fé, para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus quer isso para você, não é? Então não há alicerce sólido, mais sólido do que a Bíblia. Ela é eterna, ela é a garantia de Deus para um viver saudável, não é? Podemos, entretanto, através dela, superar todos os desafios éticos da nossa atualidade, todos os desafios morais. Eles se apresentam em todos os âmbitos, na família, no trabalho, nas artes, em todos os lugares. Nós temos observado uma grande decadência, um grande distanciamento da ética cristã e da moral cristã. Então, o cristão, o crente em Jesus Cristo, está de olho na Bíblia, está com o coração vivo na palavra de Deus, buscando nela extrair esses conceitos e, a partir de então, ele vai avaliar todo o conjunto que o cerca, né? Ele vai reconsiderar uma série de posturas também que ele tem para que ele se adeque exatamente a essa simetria, a esse padrão, a essa norma de conduta que é a Bíblia, né? E aí tem uma pergunta, eu faço uma pergunta. A sua conduta, os seus valores,
já estão alinhados com a palavra de Deus? Você tem tido essa preocupação, né? Já que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, colocá-la em prática é um desafio diário, se constitui um desafio contínuo e constante, né? Como você tem vencido esse desafio? Porque há um conflito, não é? Ao mesmo tempo em que há essa formação dentro de nós, há uma situação, ou há diversas situações que a todos nós nos desafia para um posicionamento, não é? Diante de uma situação, ou com alguém, ou no ambiente de trabalho, ou em casa. Que Deus dê a você essa capacidade de formular também todos esses conceitos muito vivos no seu coração. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia como uma construção ética e moral. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não é? Então, por isso, todos os homens são capazes de tomar decisões morais, não é? Todos nós fazemos escolhas continuamente. Esse é um atributo que Deus concedeu ao homem, né? De refletir a glória de Deus, a bondade de Deus. Mas nós sabemos que o pecado não permitiu isso, né? O pecado deturpou esse caráter moral do homem e deu a ele a incapacidade, né? O pecado deu ao homem essa incapacidade de refletir a moral, a justiça, a bondade, o amor e todos os valores éticos que a Bíblia preceitua, né? Então, Deus criou o homem como um ser moral, capaz de fazer escolhas, né? E o Walter Kaiser, no livro dele, ele salienta que a visão de mundo do indivíduo, coloquei na lição, serve como ponto de partida para as suas decisões e para tudo que está relacionado com a ética. Então, nós vamos construindo interiormente uma visão de mundo, não é? Uma cosmovisão. Nós vamos falar sobre isso na próxima lição. Mas a construção moral, ética e moral do cristão também parte das Escrituras, porque há uma moral bíblica, há uma construção ética através das Escrituras, né? E todos nós fomos também, uma vez construídos por Deus, né, formados por Deus com essa capacidade moral, nós também somos construídos socialmente no nosso conjunto de regras. Todos nós temos uma construção social, não é? Há uma moral, entre aspas, né, uma moral adquirida, não é? No nosso viver. Todos nós, de certa forma, somos construídos através disso no nosso lar, através da nossa formação, através da nossa cultura, não é? Então, há uma série de valores que vão sendo formados ou formatados dentro de nós, né? Através do cotidiano, como falei, citei há pouco, da cultura, os costumes, a educação, no âmbito social, na família. Você pode ver que existem famílias que têm hábitos diferentes umas das outras. E como nós hoje vivemos num tempo onde todos, não há uma padronização, não há uma aceitação daquilo que é moralmente correto, daquilo que é eticamente correto, cada um vai assumindo valores diferentes uns dos outros. A nossa sociedade ela vive uma pluralidade ética, uma pluralidade moral. E vemos como muitos dos valores considerados tradicionais, não é? Herdados do cristianismo, da cultura judaico-cristã, esses valores eles estão praticamente apagados na sociedade. Não é? Então, faz-se necessário muito hoje o cristão retomar os valores bíblicos, a moral bíblica, a ética bíblica, para que a partir dessa construção ele também consiga aplicar
esse padrão, entre aspas, na formação da sua família, mas primeiramente na sua formação ética, na sua formação moral, não é? Então, a ética, ela tem a ver com a cabeça e tem a ver também com o coração. Ela não é algo distanciada do indivíduo, ela vai sendo formada e ela vai sendo construída dentro do indivíduo. E é a partir dessa ética individual, que nós falamos aqui na lição, que o indivíduo vai criando um valor social. Então, o que nós temos visto hoje no ambiente social é essa disparidade, como falei há pouco, né? E o cristão vai se tornando cada vez mais distante disso, ao mesmo tempo ele está no mundo, mas ao mesmo tempo ele está também sendo reformulado pela ética e pela moral bíblica, não é? A ética bíblica, ela se inicia também com a iluminação das Escrituras. Nós não estamos falando aqui de um conjunto de regras memorizados, decorados, nós estamos falando de algo que é formado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse que ele nos ensinaria através do Espírito Santo. Então é muito importante que a gente saiba que é através da iluminação das Escrituras que nós vamos sendo formados, reformados internamente na construção desse ser ético bíblico, desse ser ético moral. Então, nós sabemos que isso acontece a partir do novo nascimento. Quando o cristão tem um encontro, quando o homem tem um encontro com Cristo e ele se torna um cristão e as escrituras lhe são abertas aos olhos, esse é um processo de iluminação que Deus traz ao coração, às vistas e ao coração do homem para que ele possa compreender as escrituras, né? E é bem interessante agora a gente lembrar do Salmo 119, versículo 105, que é um salmo muito conhecido, não é? Nos diz o texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é? Então, ela é lâmpada, ela é luz e ela é iluminada pelo próprio Espírito Santo de Deus no coração do crente, né? Para os cristãos, a ética bíblica, por definição, é a reflexão a respeito da conduta e das ações humanas, né? Tendo como fundamentação a palavra de Deus, que é apresentada na perspectiva do Criador. Uma pergunta aqui para você. A construção ética e bíblica moral do cristão se dá através dos valores bíblicos. Para o cristão, então, como é possível viver num mundo moral e eticamente distante da ética e moral bíblicas sem se corromper? Como é possível? Haverá um conflito, certamente haverá um conflito. Mas eu espero, creio que você faça sempre a escolha a partir da fundamentação, que é a palavra de Deus. A Bíblia é um sólido fundamento para a nossa tomada de decisão e para a construção desses valores éticos e morais. Fazendo aqui as considerações finais, a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. E o cristão está satisfeito, totalmente satisfeito com ela, porque ele crê que a Bíblia é a verdade. O cristão, ele constrói o seu coração pela operação do Espírito Santo com um código ético e moral de conduta com base nos ensinos de Jesus Cristo. Eis o meu desafio, eis o seu desafio, extrair das Escrituras, trazer das Escrituras, à luz de Jesus Cristo, todos esses ensinamentos para a nossa vida, não é? Deve-se então o cristão deve buscar diária e continuamente crescer na graça e no conhecimento do Senhor através da leitura reflexiva e de uma aplicação desses ensinos na própria vida, não é? O cristão ele vai se aperfeiçoando, ele vai se separando de uma forma contínua do mundo
através dos ensinos das Escrituras. E ele mantém, assim, o seu compromisso com o Senhor e com a sua missão no mundo, seguindo o exemplo de Jesus e atendendo também aquele ensinamento de Jesus, de que realmente somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos perder o sabor e nós também não podemos ficar escondidos. Nós vamos apresentar ao mundo esses valores. Que Deus abençoe você, que Deus te faça cada dia mais consolidado na palavra para refletir a palavra nos seus comportamentos, nas suas decisões. Tenha a Bíblia como um sólido fundamento para o seu crescimento. Deus abençoe você.